Eu sou o Leandro Viana e bora falar de A Hora do Mal, um filme que vai misturar ali mistério, terror e uma pitadinha de sobrenatural. Na direção temos Zack Cregger, o mesmo diretor de Noites Brutais, aqui ó, aliás, fica a dica para vocês caso não tenham assistido. E o diretor, ele até mencionou que foi a morte de um amigo muito próximo, que infelizmente faleceu depois de tropeçar no corrimão da sacada. Essa morte teve um impacto profundo no diretor e ele explorou isso no roteiro, sabe, desse filme, assim, que é aquela emoção avassaladora que tu sente quando tu perde alguém que é muito próximo. Então esse roteiro é um desabafo. E eu confesso que esse filme, nossa, ele me surpreendeu, ele é totalmente diferente do que eu imaginava. É um suspense barra terror que durante 2 horas vai te entregando peças do quebra-cabeça para resolver a grande questão, que é: por que diabos 17 crianças, todas da mesma sala lá de uma cidadezinha do interior, por que essas crianças acordaram às 2 horas e 17 minutos da madrugada de uma quarta-feira aleatória? Por que elas saíram correndo de suas casas e desapareceram na escuridão? Algo totalmente sem explicação. E digo mais, apenas uma criança dessa turma, o Alex, somente ele não fugiu, não desapareceu. Óbvio que a culpa iria cair em cima da professora dessa turma, que é a Justine. Ela é interpretada pela Julia Garner. Eu adoro essa atriz desde a série Ozark. Aí ó, caso vocês não tenham assistido, mais uma dica aqui, uma série da Netflix, tá? Por favor, confie em mim, dá o play. Mas enfim, tudo o que eu disse desse começo é narrado aí nos primeiros 3 minutos, tá? Narrado por uma criança contando esse caos que aconteceu aí nessa cidade. E meu ponto fraco, gurizada, pro terror, assim, é criança. Eu já me sinto mal. Mas enfim, depois dessa grande introdução, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de explicar todos os detalhes de A Hora do Mal. E o que mais me surpreendeu no filme foi a narrativa dele, onde a gente vai acompanhando o mistério da história por arcos de cada um dos personagens, por capítulos mostrando diferentes pontos de vista, né? E com todas essas histórias se conectando, se entrelaçando lá no final. E sim, todas essas perspectivas são importantes ali, de alguma forma, para a gente ir entendendo o mistério do sumiço dessas crianças. E essa estrutura, que não é aquela tradicional, que não é linear, pode incomodar, né? Mas vou te dizer que o diferente, assim, tem me agradado muito ultimamente. E manteve o suspense vivo para mim. O primeiro arco, então, é sobre a Justine, porque toda a cidade cai em cima dela e elege a professora como a suspeita, até porque ela tem um histórico com problemas de bebida, foi demitida da última escola e tal, embora ela se preocupe de verdade ali com os alunos. E por causa disso, ela começa a investigar por conta própria o sumiço dessas crianças, já que a polícia, nossa, tá há semanas, ali 1 mês, sem respostas. E eu quero falar sobre isso porque, meus queridos, é a pior polícia do mundo. O outro arco com Josh Brolin, nosso eterno Thanos, que é o pai de uma das crianças que desapareceu, né? Ele é o Archer. Ele tá ali de luto, tá desesperado por respostas, e ele também começa uma investigação paralela. Começa a ver as câmeras de segurança das casas na noite do sumiço das crianças e, meus amigos, ele faz as trajetórias, usando as direções para onde essas crianças correram, e ele acha um padrão. Ele consegue delimitar uma região possível onde a gurizada tá. E com a ajuda de Justine, que estava muito focada assim no Alex, né, na criança que não sumiu, a Justine diz pro Archer que a casa do Alex é nessa região que ele delimitou. Logo, os dois são melhores que qualquer policial aí do filme. E não para por aí, né, porque temos James, que é um ladrão viciado em metafetamina. Ele invade a casa do Alex para roubar itens, né, para vender ali, e encontra todas as crianças em transe no porão ali daquela casa. Isso comprova como a polícia é a pior de todas. E não termina por aqui, né? Porque temos Paul,
um policial que é o ex-namorado da Justine. Ele acaba até traindo a esposa aí, né, com a professora durante os eventos do filme. Ele acaba uma hora sendo fincado por agulhas desse viciado, é tipo a loucademia de polícia. No final, tanto o policial quanto o viciado acabam indo investigar a casa do Alex e os dois acabam também em transe, enfeitiçados. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso vocês não tenham visto o filme, nossa, devem estar se perguntando assim, até agora, né? Qual que é o motivo, razão e circunstância da gurizadinha ter sumido? Alguns até podem estar com raiva de mim, tá? Mas calma, calma, que aqui, ó, é o seguinte. No último capítulo é o ponto de vista do Alex, do menino que não sumiu. E tudo começa com a chegada de uma tia ali da mãe do guri, né? Uma mulher que eles não viam há muito tempo, há uns 10 anos ali, e ela tá muito debilitada, quase morrendo. E a mãe do Alex se oferece para receber a véia com a justificativa que ela é da família, né? Nesse momento, o nosso querido Toretto estaria orgulhosíssimo. Só que, meus amigos, a véia é o capeta. Na verdade, ela é uma bruxa, tá? E ela tá ali pra recuperar a sua juventude, a sua vitalidade, na verdade, a sua saúde, né? E pra isso, a primeira coisa que a véia do capiroto faz é enfeitiçar os pais do Alex. Eles ficam em transe, meio que zumbis, fazem tudo que a véia ordena. Ela meio que suga a vida, a energia deles. E para isso, ela faz uns paranauê que a gente tem que aceitar, tá? É o sobrenatural. Ela tem uma varinha mágica, um bastão, onde ela precisa se cortar, colocar o seu sangue. Ao meu ver, isso quer dizer que ela está no comando. E junto com um item pessoal de qualquer pessoa, ela tem o poder total sobre essas pessoas. Ela vira a mestre das marionetes. E é desse jeito que ela assume o controle dos pais do moleque. Tem uma hora que ela faz os dois ali se furarem, se fincarem com o garfo no rosto para que o guri obedeça a ela, que ele vá para a escola e não mencione nada do que está acontecendo, né? Caso contrário, os pais irão sofrer as consequências. Dito isso, a cena do garfo é muito boa. Só que a energia vital ali dos pais do Alex não é suficiente e a bruxa volta a ficar debilitada. E por esse motivo, ela tem a ideia de sequestrar todos os coleguinhas do moleque, obrigando o Alex a trazer então itens pessoais da gurizada. E assim temos então revelado o mistério do porquê as crianças fugiram todas às 2 horas e 17 minutos da madrugada. E desculpa assim decepcionar quem estava querendo uma relação desses números com capiroto ou uma lógica matemática. No caso, a véia só resolveu fazer o ritual de madrugada e deu coincidência de ser 2h17. No caso, foi um horário tarde, onde todos deveriam estar dormindo e não veriam, assim, que a criançada foi parar no porão. E agora, assim, ó, com certeza, então, a bruxa tem uma fonte de energia que vai durar muito, muito tempo. E uma coisa, assim, que me pegou forte é que o Alex, pô, ele deve ter uns 10, 11 anos, ele precisa amadurecer, ele vai e volta sozinho da escola, precisa fazer compras, ele tem que alimentar todas as crianças ali, né, que ele tem que alimentar os pais, mano, com uma sopa, porque todos eles estão em transe, mas se eles não comerem, né, então aqueles corpos vão morrer, tá ligado? E ver essa criança tendo que passar por isso, nossa, me deixou mal, tá? Mas voltando ali pra varinha, pra explicar aqui, ó, se você usa aquele bastão mágico com um item pessoal, essa pessoa vira tua marionete, né? E também foi estabelecido que caso você coloque o cabelo de alguém enrolado na varinha, essa pessoa será caçada até a morte pelo seu zumbi de estimação, né? Então a gente tem uma cena muito boa, onde a nossa bruxa faz o diretor da escola caçar enlouquecidamente a Justine. Aí ela mandou caçar a Justine porque justamente ela está investigando ali a casa do Alex. Ela faz uma denúncia anônima dizendo que tem algo estranho com a família do guri. Pô, as janelas da casa ali estão todas tapadas com jornais, tá ligado? É uma cena muito boa até. Então durante o filme, a Justine tá ali no seu
carro que está vigiando a casa do Alex durante a noite, ela acaba dormindo e desse jeito a mãe do guri, no seu modo zumbi ali, né, enfeitiçado, obedecendo às ordens da bruxa, vai até o carro e pega um pedacinho do cabelo da Justine com uma tesoura. E desse jeito, no dia seguinte, ou talvez 2 dias depois, o diretor da escola acaba caçando a Justine. É uma cena assim muito boa, tá? Depois ele tem uma morte bizarra quando é atropelado ali, sua cabeça explode enquanto ele perseguia a Justine, mas eu me pergunto assim, por que toda essa função? Não seria mais simples ela ter matado a Justine dentro do carro, tá ligado? Era só dar uma tesourada nela, ou sei lá, arrastar a Justine pra dentro de casa, mas enfim. Antes de falar do final do filme, como realmente acaba, deixa eu aproveitar para fazer um super convite para vocês, para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. É para vocês ajudarem a gente aqui. Todo mês tem sorteio de prêmios, toda semana tem sorteio de ingresso de cinema e vocês entram talvez no prêmio mais especial que é nosso grupo do WhatsApp, pra gente conversar de filmes, séries, do dia a dia, pra gente ter uma conversa mais de perto mesmo. Quem faz parte do clube, quem acredita no nosso projeto, o nomezinho sempre aparece aqui do lado. Ó, muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Então, ó, lá tem todos os benefícios. Vamos lá! Então, meu querido, quando o Archer e a Justine invadem ali a casa do guri em busca de respostas, pô, eles são atacados pelo policial e pelo drogadão lá, que estão sob efeito da bruxa. Só que o Alex, ele se aproveita dessa situação pra roubar a varinha mágica da véia, né? Pega lá um fio de cabelo dela, que na verdade, pô, a varinha é um galho de uma árvore ali. E quando tu quebra essa varinha, ele ordena então que todas as crianças corram atrás da bruxa. É uma cena engraçada até, porque, pô, a véia sai correndo da casa, invade outras propriedades e tem aquelas 17 crianças atrás dela correndo enlouquecidamente, né? E até que elas alcançam a bruxa e tem uma vingança merecida. Elas desmembram a bruxa com raiva e com sangue. Elas arrancam a mandíbula da cabeça da véia e com a morte da grande vilã do filme, todos que estavam sob efeito ficam livres. Mas eles não são mais os mesmos. As crianças estão ali fisicamente, mas talvez não mentalmente. A narração final até fala que algumas crianças conseguiram voltar a falar. Os pais do Alex, por exemplo, nossa, estão ali em estado vegetativo zumbi, né? Ficam olhando para o além, sem reação nenhuma. E vão passar os restos dos dias, pô, em uma casa de cuidadores especiais. O Alex até vai morar ali com uma tia. Na narração fala que não é uma bruxa, né? Então, a gente tem um final feliz, mas pero não mucho também, né? Porque os pais recuperam as crianças, mas a maioria é só a carcaça. Algumas vão ficar zumbificadas. E tem um easter egg muito legal no filme, onde o diretor da escola e o marido, eles estão assistindo, pô, um programa ali que é sobre o Cordyceps, né? O fungo que zumbifica as formigas. E, pô, isso também foi adaptado na série The Last of Us, no game ali, como o causador do apocalipse. Mas enfim, o Alex foi o que mais sofreu, pô, ele foi traumatizado constantemente pela tia, foi ameaçado ali a colaborar, a ajudar na captura das crianças, senão os pais, pô, iriam morrer, né? Então ele foi forçado a alimentar todos ali os zumbis para manter eles vivos. Mano, ele só tem 11 aninhos. Ele foi usado como uma arma pela bruxa. Aliás, o título do filme em inglês é isso, Weapons, né? Que é armas. E faz sentido, já que essas pessoas enfeitiçadas são usadas como tal. Mas eu gosto muito mais de A Hora do Mal. E tipo, também gostei muito que a Justine, a professora sem filhos, é a única, entre aspas, né, a única personagem que se importa com as crianças. Ela vai fazer a investigação sozinha, quando na verdade, pô, a polícia deveria fazer isso, né? Então ela é literalmente caçada, é ignorada pela cidade, enquanto a bruxa de verdade tá lá agindo livremente, tá feliz com a sua possível imortalidade. Pô, e tem uma cena, mano, a cena do ralador, que a Justine tira a pele do rosto do policial. Nossa, aquilo é cinema, tá? Aquilo é o gore. Claro que não é um filme perfeito, 10 de 10, mas A Hora do Mal, pra mim, ó, é fácil 8 de 10, tá? Porque ele é brutal, é chocante, eu achei original, pô, ele é grotesco e tem uma dose de humor que não atrapalha o filme. E dividir o filme em vários capítulos, pra mim, foi uma excelente ideia, porque vai criando as conexões lá no final.
Mas comentem aí o que vocês acharam de A Hora do Mal, ou se pretendem assistir ele, né? Vai que vieram só pelos detalhes aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau!